Salve, galera! Tá entrando no ar o segundo episódio do Boteco Popcast. Pode vir que o boteco já tá aberto. Eu sou a Jamie E eu sou o John. e hoje a gente vai falar porque 1975 é considerado o ano mais importante de Hollywood de todos os tempos. Mas primeiro, só para dar alguns exemplos de filmes aqui que foram lançados em 75. Vamos lá, John, primeiro. O Estranho no Ninho, do Milos Forman. Pra gente poder considerar que foi um dos filmes mais importantes do ano, o que ele tem? Então, tirando uma atuação magnífica do Jack Nicholson, o filme retrata o Jack Nicholson como uma espécie de anti-herói. Personagem dele, você quer dizer? O personagem dele, não é um documentário sobre o Jack Nicholson. Se bem que o Bem biruta ali, né? Jack Nicholson fez tanto papel de gente doidinha que eu acho que ele é até meio doidinho, Eu né? acho que ele tem um pouco de pino frouxo, mas enfim. Mas o filme em questão, ele é um criminoso. Eu não me recordo ao certo que crime que ele cometeu, mas ele começa a se fazer de doido pra ir para um manicômio judicial. Ou seja, pra não ir pra cadeia. Exato. E lá dentro, ele tendo a plena certeza que ele não é louco, ele começa a questionar a respeito da linha dura que os funcionários fazem com institucionalizados, e ele começa a ser meio que Um agitador. um agitador seria, né? Ele começa a fazer os institucionalizados questionarem. Então ele acaba sendo uma espécie de um revolucionário. Não, e eu acho que uma coisa muito legal, assim, é que tem, pelo menos pra mim, tem duas curiosidades muito bacanas desse filme. Uma delas é que ele foi filmado num hospital psiquiátrico de verdade, e vários figurantes eram doentes do próprio hospital. E outra coisa é que o Jack Nicholson, na época, ele aceitou um cachê bem menor do que o normal que ele cobrava pra fazer um filme, em troca de participação nos lucros. E com isso ele ganhou muito, mas muito mais dinheiro depois do que se ele tivesse aceitado apenas o cachê. Então, assim, o cara foi gênio. Gênio. Mais alguma coisa pra falar sobre esse filme, John? Não, mas eu tenho sobre o Jack Nicholson. Essa estratégia dele de pegar um cachê menor e ter participação em lucros, ele fez de novo em 89 com o Tim Burton, quando o Tim Burton chamou ele pra ser o Coringa, aquele Batman, que a gente falou até semana passada. Exatamente. Ele falou, não, beleza, eu trabalho pela quererinha que você tá dando, mas eu quero participação em merchandising. E mal sabia ele que estavam inventando a cultura geek de ter bonequinho, escambau, e o cara ganha uma parcela disso até hoje. Ele tem cara de louco, mas não é burro. É, na burro, exatamente. Louco pode ser, acho que é, acho, mas burro claramente não. Tá legal, John. Próximo filme, quem que você quer trazer pra conversa agora? Eu acho que é interessante a gente falar de Um Dia de Cão, do Sidney Lumet. Por quê? Cara, é uma história muito interessante, é uma história real, hein? A história é a seguinte, o Al Pacino, ele interpreta o Sonny, que tem um namorado, um amante, se eu não me engano, porque eu acho que ele tem esposa no filme, que quer fazer uma cirurgia de mudança de sexo, de redesignação de... É assim que fala? Tomara que seja. Redesignação de gênero. Café, tomar. Ó, gente, se a gente falou errado, coloca aqui embaixo, tá? Corrige a gente, que na próxima a gente não erra. Desculpa, gente. Beijo, comunidade trans. Mas a questão é a seguinte, ele tem a brilhante ideia de assaltar um banco para conseguir a grana para dar pro namorado dele fazer a cirurgia. Só que este assalto dá errado e ele vira um circo midiático. E o interessante é que o Lumet, ele usa isso para falar sobre o poder da mídia sensacionalista, sobre as diferenças sociais. Quem tem acesso à saúde, quem não tem. Exatamente. Então ele é um filme muito importante, né? Como todos deste ano, né, mítico de 75. E tem o Al Pacino, né, gente? Ou seja, dispensa comentários. Tá, agora tem um filme que eu pessoalmente quero colocar aqui na conversa, porque assim, a gente gosta muito de música e eu pessoalmente ando me sentindo meio em falta com esses primeiros conteúdos que a gente tem feito pro Boteco Popcast, porque a gente não tem mencionado música. Então, assim, como eu tô me sentindo em falta, vou fazer um mea-culpa e vou citar Tommy, que é baseado na ópera rock do The Who. Ou seja, é um dos primeiros filmes totalmente baseados numa ópera rock, que inclusive ajudou a legitimar o próprio rock como linguagem de cinema, né? E além disso, tem o vocalista do The Who no papel do Tommy, e tem o elencaço com Jack Nicholson de novo, Batendo bateu louco hoje, né? todo lugar. Tava arroz de festa. Mas também, Eric Clapton, Tina Turner, Elton John, e inclusive a versão do Elton John pra Pinball Wizard superou até a versão original do próprio Who. Então, assim, foi um filme que quebrou muitas barreiras, abriu muitas portas, mas também trouxe o rock pra dentro da telona, que eu acho que é muito importante citar. E claro, né, gente, temos Tubarão do Spielberg, mas esse a gente vai falar daqui a pouquinho e você já vai entender por quê. Então tá, mas bora dar uma contextualizada rápida aqui. O que a gente tá falando? 75 ele é o auge do cinema autoral nos Estados Unidos, né? E a gente tá falando aqui de nomes como Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Stanley Kubrick. Todos trouxeram essa verve autoral nessa década e especialmente nesse ano. E o que a gente pode notar de pontos em comum entre essas obras, né? Tanto o Travis Bickler
do Robert De Niro, quanto o Randall do Jack Nicholson, quanto o Sonny do Al Pacino, todos eles são anti-heróis, são iconoclastas. Teve umas histórias mais cruas. Exatamente. Mais sujas. Os filmes são, né, o Taxi Driver, ele é super escuro, o filme, ele é super sujo, ele é super denso, você quase não consegue entrar no filme. Ele é hermético. Ele né? te joga pra fora a todo momento e você tá lá. E por isso que ele é um filme genial. E tudo isso é reflexo do que estava acontecendo na sociedade naquela época. Eles tinham Sociedade estadunidense, né? Vamos deixar estadunidense. claro. Exato. Eles tinham acabado de passar por um impeachment de um presidente, com um escândalo de corrupção, que é o Caso Watergate. caso Watergate, que derrubou o Nixon. As diferenças sociais muito, muito gritantes. A Então, tensão política era muito forte, até quando você vê filmes sobre Nova York. Não sei se alguém aqui que tá ouvindo a gente já teve a oportunidade de ir pra Nova York nos últimos anos, mas existe uma Nova York hoje, assim, super limpinha, super asséptica, pelo menos na parte mais turística, quando Nova York era um lugar pavoroso, com altos índices de criminalidade, assim, mas gritantes, mesmo nas partes mais centrais. Não era essa coisa bonita, fofinha e bright que é hoje. Então, assim, você tem vários filmes mostrando a realidade dos Estados Unidos. Eu acho que o público tava muito cansado de ver uma coisa na tela e outra coisa na rua que ele mora, ou no centro da cidade que ele mora. Então, o cara não quer saber de herói bonzinho, o cara não quer saber de sonho americano na tela, o cara quer ver filme mais crítico, mais cínico, filme que esculhamba com o sistema. Então, assim, eu acho que faz todo sentido que tenha tido essa ascensão desse cinema autoral, mas, por outro lado, em 75 tivemos um ponto de virada. E qual foi, John? foi o lançamento do Tubarão e a invenção do cinema blockbuster. Explica melhor, vamos lá. Tubarão foi um filme que teve uma divulgação muito, muito massiva e ele fazia filas nos quarteirões das pessoas para assistirem ele. Por isso que gerou o nome blockbuster, né? Arrasa quarteirão. Essa fórmula de marketing surgiu exatamente com o filme Tubarão, do Steven Spielberg, que também tem um cinema mais autoral e tal, só que é mais o cinemão pipoca. E eu acho que essa é a questão do ponto de virada do ano, né? Que se por um lado a gente tinha o cinema autoral, o filme mais crítico, por outro lado, cara, se lançou um cinema pipoca, que o objetivo era fazer o filme com som mais alto, com imagem mais impactante, filme que tem anúncio mais pesado na TV, que tá em várias salas de cinema ao mesmo tempo, ou seja, uma estratégia de marketing muitíssimo pesada no lançamento, que era desconhecida, ou pelo menos não tinha sido aplicada até aquele momento, e faz o filme deixar de ser só um filme para ser pensado como um espetáculo. E esse foi o grande ponto de virada de 75. Se, por um lado, o cinema autoral atingiu o auge, por outro lado, o Tubarão, amigo, virou o jogo, mudou um novo modelo de negócio, e esse cinema espetáculo, ele começou a mandar na porra toda. Tá, mas você deve estar se perguntando aí, por que será que eles estão falando desse ano de 1975? A questão é a seguinte, sexta-feira agora, estreia na Netflix um documentário dirigido pelo Morgan Neville, que já ganhou um Oscar em 2014 por um filme chamado A Dois Passos do Estrelato. Ele é um documentarista com uma obra bastante vasta. Ele já fez um filme sobre o Keith Richards, já fez um sobre o chefe de cozinha nova-iorquino Anthony Bourdain e um sobre o cineasta Orson Welles, por exemplo. O cara é pica, né? O cara é foda. E o filme 1975 Breakdown, que estreia na sexta, no Netflix. Na verdade, o contrário. Breakdown, 1970. Ah, sim, é que eu penso ao contrário. Ele é canhoto, gente. Exato. Ao contrário. Mas esse doc, ele fala exatamente sobre isso, sobre este ano em específico e como a cultura pop desta época moldou toda uma forma de pensar da sociedade dos Estados Unidos. E que se reflete até hoje, inclusive na forma de lançar filme, na forma de escolher o que vai pra tela, no que não vai, o que vai ser produzido, o que não vai, pra onde vai o dinheiro, pra onde não vai. Mas o que foi feito lá que tem reflexo até hoje, né, nos filmes que a gente assiste hoje em dia. Então, fica aí a dica de filme pro fim de semana. Breakdown, 1975, na Netflix. E é isso por hoje. É hora da gente fechar o boteco. E para você que ficou com a gente até aqui, nosso muito obrigado. E não deixe de nos seguir nas nossas redes. Em todas é @BotecoPopcast. Boteco com O, não se esqueçam, Boteco Popcast. Exatamente. Semana que vem tem mais. E por enquanto, fecha a conta e passa a régua.